Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar a natureza de Deus e exemplificada no caso do povo de Israel, quando pediu um rei e, no entanto, Deus não deixou de ser benigno, de querer o bem para o seu povo, apesar de o seu povo tê-lo rejeitado por um rei humano. Vamos procurar entender isto. A vida cristã é uma vida essencialmente sobrenatural. Ninguém consegue ser um cristão se não nascer de novo. Se não tiver essa experiência de ganhar uma natureza espiritual, nascer do Espírito, essa pessoa vai ter os pecados perdoados, pecados passados perdoados, essa pessoa vai receber uma compreensão nova, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vem habitar nela, dando oportunidade a que ela seja guiada pelo Espírito Santo. Tudo isso acontece quando a pessoa nasce de novo. É uma operação sobrenatural, não é um convencimento mental, não é adoção de uma doutrina, de uma igreja, não. É um milagre espiritual dentro da pessoa. E nós poderíamos dizer, depois que Jesus falou para o Nicodemos e depois que Jesus morreu, a questão fica da seguinte maneira: você é ou não é nascido de novo? Se você não é nascido de novo, pode nascer agora, mas tem que nascer. Tem que nascer de novo, senão não verá o reino de Deus e não entenderá nada do que é maravilhoso da parte de Deus. O povo de Deus é aquele povo que nasceu de novo, vive uma vida sobrenatural. O processo de santificação, que é ordem do Senhor para todos que são dele, se santifiquem. Isso significa se separe do mundo. Se separe do mundo para você se consagrar a Deus. A nossa vida passa a ser vivida muito mais na esfera do que é divino, do que é de Deus, do que na esfera humana, do que é natural e material. Nós passamos a viver uma vida mais espiritual. As coisas, para nós, então, com o entendimento espiritual, ganham um sentido totalmente diferente. Nós não pensamos como os outros, não agimos como os outros, porque nós temos critérios outros dados por Deus no reino dele. Isto é o propósito de Deus. Enviou Jesus, depois enviou o Espírito Santo para habitar na igreja, e a igreja são as pessoas que pertencem ao Senhor e são a noiva do Senhor. Isso é maravilhoso demais você entender. Você consegue entender isto? A noiva do Senhor é separada deste mundo, é santificada, é separada dos princípios do mundo para viver uma outra vida. Mas tem acontecido muito que, individualmente ou coletivamente, pessoas que são do Senhor fazem o que o povo de Israel fez no passado. Senhor, nós não te queremos, nós vamos viver uma vida natural, como os outros. Não queremos viver uma vida diferente. Nós queremos viver como os outros. Pois é, isso é uma decisão que muitos crentes estão tomando. Existem muitos crentes afastados, desviados, separados, independentes, autônomos. São crentes que não querem a vida do Senhor. Ou mesmo aqueles que vão à igreja de vez em quando, mas vivem na prática a sua vida como o mundo vive. São crentes carnais. Apesar de serem crentes, eles vivem a vida da carne, como os demais que não conhecem ao Senhor. E são muitos, a maioria dos crentes. Mas isto
não muda a natureza de Deus, que continua sendo espiritual, querendo que nós sejamos espirituais. Ele continua nos ajudando através do Espírito Santo, que não foi retirado ainda da terra, mas vai ser brevemente no arrebatamento da igreja. Deus continua nos ajudando e querendo o nosso bem. Vamos lembrar dessa história no Antigo Testamento. Em 1 Samuel, no capítulo 10, nós encontramos essa história. O povo de Israel, isso é esclarecido aqui no capítulo 11, estava com medo, apavorado com um inimigo que crescia. Os amonitas cresciam em poder humano, se tornavam fortes em guerra e ameaçavam os israelitas. Com medo e sem querer buscar a Deus, os israelitas não queriam depender de Deus. Eles eram um povo diferente. Eles não tinham um exército, eles não tinham um rei, não tinham um governo estabelecido, eles não tinham estruturas de um país. Eles eram um monte de grupamentos de povo de Deus espalhados. Quando havia necessidade, Deus levantava um líder, por exemplo, um juiz, e esse juiz conclamava o povo a uma guerra. Cada um vinha do seu lugar, da sua cidade, com sua arma do jeito que podia. Às vezes era foice, às vezes era uma lança improvisada, uma espada, do jeito que eles podiam. Eles vinham e formavam um exército improvisado para lutar. Eles, pedindo a bênção de Deus, aquele exército improvisado sempre vencia as batalhas, mesmo que o inimigo estivesse muito bem armado e preparado, mas Israel sempre vencia, porque Deus estava com eles. E era assim que Deus queria. Não havia um exército recebendo salários, um exército de profissionais, não, isso Israel não tinha. Não havia um rei, não havia uma corte de chupa-sangues, aqueles que vivem na corte que só recebem salários e porque eles são amigos do rei. Não havia isso em Israel. Em consequência, Israel não tinha que pagar impostos para manter um reino. Era um povo diferente. É isso que Deus quer com a sua igreja. Deus não quer que a igreja tenha patrimônio, tenha prédios, organizações, denominações, cargos e salários, diretorias. Deus não quer nada disto. Nós somos um povo como sal para a terra, espalhados, influenciamos a terra toda com o poder de Deus, mas nós não somos visíveis. A igreja é invisível, como o sal é invisível na comida. Nós somos espalhados, é assim que Deus nos quer, mas o ser humano sempre cultivou, desde aquela época e até hoje, um espírito de querer depender do que vê e não confiar em Deus pela fé. O povo de Israel não quis depender de Deus pela fé, preferiu ter um rei como as outras nações tinham também. Hoje, muitos crentes querem depender de salário, carteira assinada, o seu patrimônio, a sua reserva, a sua poupança, a sua casa, seus meios de defesa e segurança na casa, planos de saúde. O povo de Deus quer viver hoje uma vida como os do mundo vivem. Aqueles que não conhecem a Deus têm mais que fazer isso mesmo. É a prudência deles, mas quem é de Deus pode viver somente na dependência de Deus.
mas às vezes escolhe viver como o mundo. São crentes carnais, conhecem a Deus, mas preferem independer de Deus. Eles querem defender o seu direito, o seu interesse por si próprios. Eles não querem depender de Deus, eles querem garantir tudo como os outros por seu próprio esforço. Israel encostou o Samuel na parede. O Samuel era sacerdote, era juiz, o representante de Deus, e ele garantia paz. Porém, o Samuel foi ficando velho, o povo ficou com medo, os amonitas cresceram, eles acharam que os amonitas iriam derrotá-los e por causa disso eles pediram um rei humano. Eles queriam ver com os olhos um exército. Eles não queriam depender de Deus pela fé. Eles queriam ver com seus olhos um exército para defendê-los. Então, encostaram o Samuel na parede e disseram: Samuel, nós queremos um rei. Você já está velho e nós queremos um rei humano. O Samuel podia dizer: mas eu não sirvo para ser rei. O Samuel não fez isso, não falou isso, não jogou isso para o povo e ficou triste e disse: eu vou levar este assunto a Deus. É Deus quem vai resolver. E de fato, Deus resolveu. Meu servo Samuel, eles querem? Então deixe que eles tenham o rei deles. E Deus dirigiu os acontecimentos para que o melhor dentre eles, o mais capacitado, o rei Saul, fosse escolhido como o primeiro rei. Mas a partir daí, Deus poderia dizer: agora vocês escolheram um rei, que vocês se virem com o rei que vocês escolheram. Vocês não me quiseram, agora façam o que vocês quiserem. Não, Deus não fez isto, nem Samuel. Deus disse: eu vou continuar à disposição de vocês para abençoar sempre que vocês dependerem de mim. Sempre que vocês me procurarem, eu estarei à disposição. O Samuel também disse a mesma coisa. Isso caracteriza a atitude que Deus espera de nós. Um filho rebelde chega: pai, eu não quero mais ficar em casa, eu vou viver minha vida, me dá aí o que eu tenho direito aí, eu vou viver minha vida. Ah, é, filho? Que você se dane em tal e tal. Não. Um pai não faz isso, vai chorar, vai dizer: então tá, filho, você vá, mas eu procurei te ensinar o que era bom. Um dia que você quiser voltar, as portas estarão abertas. Um pai vai sempre querer o bem do filho, não vai querer o mal para o filho. Deus não quer o nosso mal, ainda que a gente viva uma vida carnal. E hoje, a maioria dos crentes está querendo um rei humano. Eles querem uma garantia humana: salário, emprego, casa, segurança, saúde. Eles querem garantias humanas. Deus diz: eu vou dar tudo isso a vocês. Busquem-me em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas o povo diz: tá bem, mas nós queremos garantir as outras coisas. Tudo mais aqui do mundo nós queremos garantir com a nossa força e queremos ver debaixo de nossos olhos. Nada de depender pela fé. É mais ou menos essa atitude da maioria dos cristãos. Vão à igreja de vez em quando querem, buscam a Deus de vez em quando, e a maior parte do tempo gastam como os do mundo, correndo atrás de dinheiro, plano de saúde, casa, conforto, comida, bebida, prazeres, filmes, diversões. Deus é só de vez em quando lá na igreja, uma vez ou outra. É assim que a maioria dos crentes faz, quer viver como os do mundo vivem. E o pior é que muitas igrejas estão assim também. Existem muitas igrejas que não dependem do Espírito Santo. O Billy Graham disse certa vez o seguinte: algumas igrejas estão vivendo apenas com as cinzas da paixão que eles tinham uma vez para com o Senhor. E se o Espírito Santo for retirado da igreja, muitas igrejas nem vão sentir a falta. Vão continuar suas atividades
são tão carnais, tão naturais, que não dependem em nada do Espírito Santo. Eles nem vão sentir quando o Espírito Santo for retirado. Infelizmente, muitos crentes estão vivendo assim. Apesar de conhecerem a Deus, vivem uma vida natural. E eu quero deixar com você essa questão. Você está dessa maneira também? Saiba que Deus não abandona você, e quando você ora e precisa e em desespero busca Ele, Ele atende. Mas isso não é o que Deus quer para você. O fato de Deus atender quando você clama em desespero não é garantia de que você está bem com o Senhor. É benignidade de Deus, é bondade dele, mas não é o que ele quer. Você entende? O que Deus quer é que você esteja com a sua vida toda lançada sobre ele, em obediência, andando com ele. Mas se você quer viver a vida como o mundo vive, e quando você clamar a Deus, ele vai atender. Ele é Pai, ele é benigno, vai querer o bem. Mas o fato de Deus atender você não significa que ele está aprovando a sua vida. Não é o que ele quer para você. E um dia no juízo, isso vai fazer toda a diferença. Quantos crentes vão para o inferno, no juízo vão ser condenados e vão dizer: mas Senhor, toda vez que eu orava, o Senhor me atendia. Mas infelizmente, você só me buscava naquela hora. O resto da sua vida, você preferiu um rei humano, você preferiu viver como os outros da terra, você me rejeitou. Agora, você não tem vez comigo. Não, mas eu orava, o Senhor me respondia. Respondia porque eu sempre respondia a qualquer que clamou a mim. Mas você não tem parte comigo. O seu coração estava no mundo. Meu irmão, será que isso vai acontecer com você?